Tenham todos um bom dia na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui fazer mais uma live de um estudo bíblico da revista Betel sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho do Servo. E a lição hoje é a lição 6. O título da lição: a autoridade do servo. Nós vamos aqui enfatizar a autoridade de Cristo, que veio como servo do Pai para obedecer o Pai. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui para aprender mais uma porção da Tua palavra. Nos ilumina pelo Teu Santo Espírito. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos entender. Ilumina para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui um texto áureo e também vou ler uma passagem aqui na Bíblia. O texto áureo diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar obedece? Verdade aplicada. A revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo, registrada nos evangelhos, devem produzir em nós uma confiança e nos impulsionar no cumprimento da nossa missão evangelizadora. Objetivo da lição: evidenciar as manifestações da autoridade do servo, expor a autoridade demonstrada pelo servo. Terceiro tópico da lição: apresentar a abrangência da autoridade do servo. Vamos ver aqui, irmão. Abre a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Olha o que diz aqui. Jesus veio como servo. Olha aqui o que diz. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele é Deus, antes da encarnação e depois da encarnação, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se homem. Deus se fez homem. Deus se fez homem e aniquilou. O que é aniquilar? Ele não usou a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. Ele veio como homem revestido do Espírito Santo. Jesus dependia de tudo do Espírito Santo. Nós temos que aprender com o nosso mestre. E achou, olha aqui, se humilhou se encarnando como homem. E achando em forma de homem, humilhou a si mesmo. Então ele se humilhou como Deus e se humilhou como homem. Achando em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Porque também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Irmão, presta atenção aqui. Tem um ditado popular aí que não é bíblico. As pessoas falam assim: os humilhados serão exaltados. Isso não é Bíblia, irmão. Deus pode humilhar, pode exaltar aquele que for melhor? Pode. Mas Deus exalta aquele que se humilha na presença dele. Eu não sei se é em Tiago ou se foi o apóstolo Pedro que escreveu: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então eu tenho que me humilhar para Deus, tá? E não os humilhados serão exaltados, aquele que se humilha para Deus, aquele que se entrega para Ele, que é dependente dele. Vamos dar sequência aqui. Então nós vemos aqui que Jesus era Deus. Irmão,
a divindade sempre existiu. Jesus não veio, não começou a existir depois que ele encarnou. Jesus é Deus. Eu não uso muito a palavra trindade. Tem trindade de pessoas. Eu gosto de usar a palavra divindade, porque se eu falo tri, dá três. Não é três deuses, é um Deus único em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus, ele se tornou filho de Deus porque ele se encarnou. Porque antes da encarnação não tinha filho. Tinha o ancião de dia, que lá no livro de Daniel, capítulo 7, fala, o verbo que era Cristo e o Espírito de Elohim, o Espírito Santo. Os três têm um nome só. Mas vamos dar sequência aqui. Não é aula, é só a título de conhecimento para vocês. Introdução. A autoridade sobre a natureza, que é milagre, tá? Milagre, o que é milagre? Milagre, uma cura, depende da cura, é um milagre, mas depende da cura, é só uma cura. Milagre é quando você tem autoridade, quando Deus te dá autoridade, como Moisés abriu o Mar Vermelho, milagre. Elias atravessou o Jordão a seco, milagre. Josué orou e o sol parou, na verdade foi a terra que parou, milagre. Jesus repreendeu a tempestade, milagre. Então ele tinha aqui, ó, autoridade sobre a natureza. Tópico 2, autoridade sobre os demônios. Tópico 3, autoridade sobre as enfermidades. Vamos aqui da sequência. Autoridade sobre a natureza. Podemos aprender com Jesus que a autoridade é um direito e um poder dado de dar uma ordem e se fazer obedecer. Por exemplo, o que é autoridade? Irmão, autoridade é uma coisa, poder é outra, viu? Autoridade é uma coisa, poder é outra. As pessoas confundem autoridade com poder. Não, autoridade é uma coisa, poder é outra. Por exemplo, um policial tem autoridade. Se eles estão fazendo uma blitz, você vem vindo com o carro, ele fala, para, você vai parar. Porque ele é revestido de autoridade. Autoridade militar, humana, mas ele tem autoridade. Mas aqui está falando de autoridade espiritual, de mudar o curso da natureza. Vamos lá. Então, autoridade aqui. Podemos aprender com Jesus que a autoridade é o direito e o poder de dar ordem e ser obedecido. O policial, para aqui, está te dando uma ordem. Você, para, porque ele tem autoridade. Tem um ditado que diz assim, quem pode manda, quem tem juízo, obedece. Vamos lá. Jesus não tinha autoridade apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. Então, a autoridade de Cristo e a autoridade daqueles que obedecem a Ele não é somente sobre os demônios, é sobre as enfermidades e sobre a natureza. Lembra de Elias? No capítulo 17, 1 Reis, você que conhece Bíblia aí, se não conhece, pega e abre a tua Bíblia aí. Ele falou, segundo a minha palavra, não vai chover e nem orvalho do céu vai cair. Isso é autoridade. Agora vamos ver no tópico 1 aqui, a autoridade de Jesus sobre a tempestade. Tópico 1. A autoridade sobre a tempestade. Esse milagre constrói uma abordagem motivadora, revelando-nos de forma admirável a autoridade divina de Jesus. Olha, aqui, na passagem aqui de Marcos, para a gente adiantar, Jesus ele estava no barco e vinha uma grande tempestade. Ele dormiu na polpa do barco com uma almofada e veio uma grande tempestade. E aquela tempestade ali, se nós formos analisar a Bíblia,
nós vemos que era uma interferência demoníaca, porque os demônios, irmãos, eles também têm autoridade para interferir na natureza. Não tem? Para fazer vendaval, para fazer chover. A Bíblia diz que os falsos profetas, irmão, faz descer fogo do céu para enganar os escolhidos. Por isso que é importante ter discernimento de espírito. Ontem eu estava orando, uma campanha que eu estou fazendo em casa, e eu senti uma unção, uma presença, mas aquela presença ali não era do Espírito Santo, a presença era maligna, uma presença de um demônio. Mas vamos lá, vamos aqui, quer ver, ó? Marcos capítulo 4, versículo 37. Vamos pegar do 37 já. Levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia as águas. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não importa que pereçamos. Então Jesus, como homem, ele estava dormindo. Obrenábia cerca lamandarábia. Como homem, ele estava descansando. Irmão, eu vou liberar uma palavra na sua vida aqui. Jesus está dizendo assim: descansa em meio a essa tempestade que você está vivendo, porque Deus está no meio da tempestade também, irmão. Ele estava no meio da tempestade aqui. Jesus, como homem, estava dormindo, mas como Deus, hoje ele não dorme. Hoje ele é onisciente, ele está no meio da tua tempestade. Parafraseando, eles acordaram Jesus. Jesus levanta. Olha que interessante. Repreende o vento e fala com o mar. Então o mar tem ouvido. A natureza ouve, irmão. A natureza é viva. Andará e anorecandará séria. A natureza é viva. Então ele repreende o que está causando a tempestade. Ele repreende o vento. Na verdade está repreendendo o espírito maligno que estava agindo no vento. Irmão, tudo que acontece na terra tem influência do mundo espiritual. Ou do mundo espiritual do bem, ou do mundo espiritual do mal. Ou dos anjos que trabalham com Deus, ou dos demônios que trabalham para Satanás. Então ele repreendeu, demonstrando ele como Deus, como Deus não, desculpa, irmão, como filho de Deus, como servo, tinha autoridade sobre a natureza. E eu e você também, se nos colocar, se nos consagrar, também temos autoridade, irmão. É que nós limitamos o agir do Espírito Santo em nossa vida. O mesmo que o servo revestido, é lógico que Deus dá um ministério para cada um. Os dons. Agora uma unção, você tem autoridade. Se você buscar e pedir, ele te dá. Até de parar de chover. Tanto para parar de chover, como para chover. Elias orou para parar de chover, e Elias orou para chover. Olha que interessante. Deus está falando muito dele. Vamos lá em Tiago. Meu irmão, conhece a Bíblia, irmão. Tem muitas pessoas indo atrás de vento de doutrina. E o que faz? As pessoas colocam lá uma coisa interessante para chamar a atenção e acaba ensinando heresia. É proibido isso, é proibido. Não é proibido nada, mano. Deus não proíbe nada. A Bíblia diz assim: é lícito fazer isso? Não é lícito. Tudo com Deus é pela fé. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a entregar o dízimo. Ninguém é obrigado a entregar a oferta. É tudo voluntário e pela fé. Então com Deus é pela fé. Não tem nada obrigado com Deus. É pela fé. Vamos lá. Olha, vamos ler aqui. Deixa eu só achar aqui, porque fala Elias. Aqui achei, ó. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós temos, quer dizer, as mesmas fraquezas. Ele era sujeito. Todos nós, irmão, temos fraqueza.
A carne é inclinada para o pecado. Agora você mata a carne, você vive no pecado. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a tua carne. Então ele é criado as mesmas paixões. Orou, pediu que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu seu fruto. Elias era um profeta, era um homem de Deus. E isso quer dizer que esse poder sobrenatural pode ser dado para um servo dele aqui na terra, como foi dado. Lembra quando a Bíblia fala, acho que no livro de Malaquias, acho que no livro do profeta, fala que o anjo do Senhor virá à frente dele, à frente de Jesus. Não fala que o espírito de Elias estaria sobre João Batista? Então é o espírito, é o poder, o mesmo poder. Vamos lá. Autoridade sobre a tempestade. Aqui fala sobre o vento. Tempestade é uma chuva com vento. Agora aqui, ó, os demônios que agitavam o mar, tá? E os discípulos ficaram admirados. Quem é esse? Era filho de Deus, era Deus. Que até o vento e o mar obedecem. Vamos lá, autoridade sobre o vento. Após ter compaixão da multidão e alimentar quase 5.000 homens, aqui é milagre, tá? A multiplicação dos pães. Jesus pega lá os 5 pães e os 2 peixinhos, ora, e de uma forma sobrenatural, os pães surgiam no cesto e os discípulos davam. Irmão, isso está disponível hoje. Nosso Deus não mudou. Deus ainda multiplica o pão. Deus ainda multiplica a renda. Obrenarabassuri cantarabianai. Deus pode multiplicar aí na sua casa, se você crê. Jesus. Narabianoia, narabassuri cantarai. Aleluia, o Espírito Santo me deu uma passagem aqui. Abre a tua Bíblia, irmão. Irmão, sem conhecer Bíblia, viu? Não fica atrás aí de venda de doutrina, não. E vai ler a sua Bíblia. Vai ler a Bíblia. Mas, melhor, a Bíblia não foi feita para ser lida, tá? A Bíblia foi feita para ser examinada, estudada. O que é estudada? A Bíblia interpreta a Bíblia. E para você interpretar uma Bíblia, tem regras. Tem a regra da exegese e tem a regra da hermenêutica. A exegese você vai estudar a palavra. A hermenêutica você vai estudar o texto. Então, não adianta se você isolar um versículo fora do contexto imediato é o que vem antes e depois, contexto remoto é o que está em outras passagens, em outros livros, em outras cartas, para você poder falar algo, falar uma doutrina. Fazer uma doutrina. Então, se você isolar um texto, você vai criar uma heresia. Você corre um grande risco. Eu vejo muitas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, não porque quer, por falta de conhecimento bíblico, isolar um texto e falar besteira. E a Bíblia diz que toda palavra que eu disser, que eu ensinar errado, eu vou ter que dar conta. Nós, todo mundo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Vamos lá. Olha aqui. Segundo Reis, capítulo 4. Eu vou ler uma passagem aqui, vou ler alguns versículos. E disse Eliseu, 4:2, segundo Reis 4:2. E disse Eliseu: que hei de fazer? Declara-me o que tu tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Presta atenção. Ela não falou que tinha azeite. Ela falou que tinha uma botija de azeite. Presta atenção aqui. Então disse: vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vaso vazio.
E não poucos. Deixa eu adiantar aqui. Botija é desse tamanho. É um recipiente pequeno. Vaso é grande. Na botija não tinha azeite. Mas ela falou uma botija de azeite. Então, ela mesma profetizou o milagre dela. Deixa eu profetizar na tua vida. Se você crer, você recebe. A tua botija não ficará vazia. A tua botija não ficará vazia. Deus vai mandar o suprimento para a tua casa. E essa mulher creu. Olha só, irmão. Cuidado com as instruções que você segue. Não é um culto de domingo, um culto de semana que vai mudar a sua vida, não. As pessoas, elas vão num culto, recebem uma profecia, recebem uma palavra e acham que vai mudar. Não, é as instruções que você segue. Essa mulher, ela seguiu a instrução de um homem de Deus. Primeiro, ela foi emprestar vaso, porque ela mesmo liberou com a boca dela, eu tenho uma botija de azeite. Segundo, ela tinha comunhão com a vizinhança, para poder emprestar vaso. Comunhão com os irmãos. Se você pertence a uma denominação, a um ministério, comunhão com a igreja que você pertence. E ela foi emprestar. Aí depois ela fechou a porta para o mundo. Fechar a porta significa entrar no lugar secreto com Deus. Falar você e Deus. Entrou no lugar secreto com Deus. Ela e a família. Ela ia orando ali. Estava orando, irmão, tá? Mas não estava só. Orava e pela fé colocava o azeite da botija para o vaso. Da botija para o vaso. Eu não sei se você entendeu. Da botija para o vaso. Quer dizer, de um recipiente pequeno para um recipiente maior. Nela não tinha azeite, mas Deus fez surgir azeite para encher vaso. Deus vai me usar e te usar para encher vaso. Em nome de Jesus. Irmão, pode ser que eu não consiga acabar toda a revista, mas o importante é a revelação que tem por trás da palavra. E eu ensino dessa forma, irmão. Se for para me ler a revista para você aqui, você pode comprar a revista na sua casa. Mas eu estou ensinando aqui a palavra, mas também estou trazendo a revelação que o Espírito Santo dá por trás da palavra. Porque não é você ler a palavra, é o que está por trás da palavra. Vamos lá. Autoridade sobre o vento. Sabemos que ele orou aqui. Após despedir a multidão, Jesus foi para o monte. Aqui já é outra passagem. Orar. Aqui é outra passagem, irmão. Tem uma passagem que Jesus está deitado, dormindo, na polpa do barco. E tem uma passagem que ele despede a multidão também, mas ele vai para o monte orar. E dá uma ordem para os discípulos entrar no barco e passar para outro lado. E nós vemos que surge a mesma situação. Vem o temporal, vem o vento, e o barco começa no meio daquela tempestade. Só que Jesus vem andando por cima das águas. Os discípulos ficaram apavorados. Jesus diz: tem bom ânimo, sou eu. Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, faça que eu vá andando por cima das águas. Pedro queria imitar Jesus. Andaia, cerca, lamandaraia. Você não pegou, né? Pedro queria imitar Jesus. Você quer imitar Cristo? Ele foi andando, depois desviou os olhos de Cristo, começou a afundar. Jesus pegou ele pela mão, levantou, repreendeu o homem de pequena fé, entrou no barco e a tempestade se acalmou. Aleluia! A tempestade se acalma quando Jesus chega no barco. Quando Jesus chegar na tua casa, quando Jesus chegar na tua empresa, quando Jesus chegar na tua família, a tempestade acalma. Mas tem lugar para ele aí? Muitas vezes tem lugar para futebol, muitas vezes tem lugar para o filme, muitas vezes tem lugar para novela, muitas vezes tem lugar para tudo, menos para Jesus. Tem lugar para Jesus na tua casa? Quando ele chegar na tua casa, tem lugar para ele, a tempestade vai acalmar. E Deus permite, tá? Vamos lá agora.
Olha que interessante aqui, irmão. Deixa eu ler isso aqui. Olha que interessante. Do nosso bispo Samuel Ferreira, tem aqui uma explicação dele. Qualquer pessoa que olhasse para Jesus de Nazaré veria como um homem comum. Porém, havia algo especial nele, que lhe conferia autoridade. E essa autoridade estava a serviço de Deus e das pessoas. Se Deus te revestir de autoridade, não é para você se exaltar, não. Se Deus te revestir de autoridade, é para você servir as pessoas. É para você levantar os paralíticos, curar os cegos. Não é para você se exaltar, não. É para você servir. Esse Deus revestido de autoridade, o Pai revestiu o Filho de autoridade como homem, ele veio para servir. Usou autoridade para glorificar o Pai e usou autoridade para servir as pessoas, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Então use a autoridade que Deus te deu para beneficiar as pessoas. Vamos lá. Então, ó, a autoridade estava a serviço de Deus e das pessoas. A autoridade sobre os demônios. Olha aqui, o que devemos nos atentar é que Jesus escolheu 12 discípulos e designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar os demônios. Irmão, sabe por que muitas vezes o evangelho está impedido no Brasil? Porque o homem está lutando contra o homem. Enquanto a igreja brasileira não cair as escamas dos olhos e começar a lutar contra o verdadeiro inimigo, que é o Satanás e os seus demônios, o Brasil vai ficar do jeito que está. Agora, contra a igreja brasileira abrir os olhos e começar a não atacar a carne, mas atacar os principados e as potestades, é só você ler a carta de Efésios, capítulo 6, do versículo 12, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, contra o homem, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. É lógico, o inimigo, irmão, presta atenção, o inimigo, Deus não usa o servo deles, o diabo usa o servo deles. Só que o servo de Deus tem poder para libertar o servo do inimigo. Se você orar e Jesus libertar, ele não vai ser mais servo do inimigo, ele vai ser servo de Deus. Então a função da igreja é ir libertar os cativos. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Você tem orado pela nossa nação? Você tem orado pelo seu vizinho? Ou você tem brigado com a carne? Irmão, não é com a carne. Toda vez que eu brigo com a carne, quem ganha é o diabo. E o reino de Deus perde. Quando a carne entra, o Espírito Santo sai, viu? Porque o Espírito Santo ele não trabalha com a carne, ele trabalha com o teu espírito. Vamos lá, autoridade recebida, reconhecida até pelos demônios. Aqui é interessante. Ó, um homem possuído pelos demônios viu Jesus de longe, correu e adorou. Lá na passagem do Gadareno. E aí, os demônios reconheciam a autoridade de Jesus. Ó, filho do Altíssimo, porque venho nos atormentar antes da hora. Quer dizer, eles reconheciam a autoridade. Um homem, quando tem a autoridade de Deus, os demônios reconhecem. Tem uma passagem que eu anotei aqui. O inimigo, irmão, sabe quem tem autoridade e sabe quem não tem. Só que eles camuflam também, viu? O inimigo é inteligente, tá? Tem muita gente achando que está expulsando o demônio aí e o demônio está se escondendo. Tá, vamos lá? Abre em Atos. Porque ele muda a estratégia, não é bobo, irmão. Porque ele não quer aparecer, ele se esconde fingindo que saiu, mas não saiu não. Porque se um demônio ou se um demônios sai da vida de uma pessoa, ela muda. Agora, se a pessoa fica na mesma vida, na mesma forma, é porque o demônio está escondido ali. Olha que interessante aqui, ó. Atos, capítulo 19, versículo 13. Abre a tua Bíblia e lê, irmão.
Olha o que diz aqui. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: eu esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Presta atenção agora na leitura. Olha o que o demônio falou. Versículo 14. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. Então ele era um sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus. Bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, o inimigo, ele conhece quem tem autoridade e quem não tem. E a Bíblia diz aqui, irmão, em Atos capítulo 9, você que entrou agora, versículo 16, Atos 19, 16, diz que o demônio foi para cima de alguns deles e deixou eles passar vergonha. Então, você quer pregar a palavra? Você quer ganhar almas? Primeiro se reveste de autoridade. Por isso que a igreja está travada no Brasil, irmão. Homem querendo fazer pela força do braço. E não é pela força do meu braço, é pelo poder do Espírito Santo. Não é pela força da carne, é pelo poder do Espírito Santo. Sabe por que a igreja primitiva venceu? Numa perseguição. Triunfou no meio da perseguição, porque eles não usavam a carne. Eles agiam no poder do Espírito Santo. Esse é o segredo de uma igreja triunfante. Vamos lá. 1:3. Autoridade sobre as árvores, autoridade sobre a natureza. Deixa eu adiantar aqui que a hora ela não espera, irmão. Só adiantar um pouquinho. Virou que só ajeitar um pouco aqui, ó. Aí. Lembrando que em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 26, Jesus estava indo para Jerusalém. E Jesus encontrou uma figueira. E ele foi procurar fruto. Porque a figueira ela é cheia de folha e você tem que tirar para você achar o fruto. E ele não achou fruto naquela figueira. E ele amaldiçoou aquela figueira. Mas, irmão, a gente tem que... A Bíblia, ela é cheia de linguagem, irmão. Linguagem tipológica. E ele amaldiçoou porque não havia fruto. Aquela figueira simbolizava a nação de Israel, porque não havia fruto neles. O que é fruto? O fruto do Espírito, irmão. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, paz, alegria. Então não havia. Você via a nação de Israel, principalmente os religiosos, não aceitaram Jesus. E até hoje, por causa da classe religiosa, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Até hoje estão esperando o Messias deles. O Messias já veio, eles estão esperando. Então, ele amaldiçoou aqui também, irmão. Olha só. Vamos fazer uma observação aqui. Jesus, para amaldiçoar, ele liberou palavra, certo? A Bíblia fala que ele amaldiçoou: não comamos mais fruto de ti. E aquela figueira, ela secou. A Bíblia diz que secou até a raiz. Isso é para você entender que a palavra tem poder. Tanto de abençoar uma vida, quanto de abençoar uma vida. Principalmente um pai e uma mãe, tá? Você que é pai, você que é mãe, cuidado na hora do nervoso, na hora da raiva, liberar palavras sobre a criança. Liberar palavras sobre o seu filho. Porque você tem a autoridade sobre eles. E a palavra que você libera vai acontecer lá na frente. Então tome cuidado muito com a palavra. Jesus, olha aqui, ó, a autoridade sobre as árvores, sobre a natureza. Então ele fez aquela figueira secar pelo poder da palavra.
Então, autoridade, poder na palavra. Cuidado com a palavra que você libera. Vamos lá. Tópico 2. Autoridade sobre os demônios. Aqui devemos nos atentar. Não, irmãos. Desculpa. Deixa eu achar aqui uma. Vamos para o tópico 3. Autoridade sobre as doenças. Olha aqui. No Evangelho de Marcos é essencial para a abrangência do estudo sobre a autoridade de Jesus. Durante seu ministério terreno, Jesus curou os enfermos, exceto em Nazaré, onde curou alguns poucos enfermos por causa da incredulidade. Então, presta atenção. Autoridade sobre a natureza, autoridade sobre os demônios e autoridade sobre as enfermidades. É lógico que existem enfermidades espirituais, que são demônios que colocam, mas existem enfermidades naturais também, porque o homem é aquilo que ele come. Aquilo que você comer vai dizer se daqui 10 anos, se daqui 20 anos, o teu corpo vai ter saúde. E muitas vezes não é o inimigo, porque tudo que você come é o teu sangue. E o sangue é o que mantém a vida nesse corpo. Tá? E se você comer um monte de porcariada, o que acontece? Vai para o teu sangue, vai para os teus órgãos, e aí? Vai causar enfermidade no teu corpo. Então o homem é aquilo que ele come. Por isso que Deus, quando você lê o Antigo Testamento, quando o Israel está andando principalmente no deserto, Deus trabalha como um nutricionista de Israel. Andará, basuri que andarai. Ele fala, ó, isso aqui você pode comer, isso aqui você não pode comer. Por quê? Porque tal alimento ia prejudicar a saúde dos israelitas no deserto. Então, por que você não come isso? Porque eu sei que isso aí vai fazer mal para mim. E o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O teu corpo é templo, foi feito para ser templo e morada do Espírito Santo. Então vamos na sequência lá. Vamos lá. Jesus curou toda a sorte de doenças e enfermidades. Olha só. Podemos ver nesse evangelho que ele mostrou sua autoridade e curou desde uma simples febre. Que ele curou a sogra de Pedro, viu? Pedro era apóstolo e tinha sogra. Se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Certo? Para quem, um bom entendedor, um pingo é uma letra. Um risco é Francisco. Então você tem que examinar as escrituras, não ir por aquilo que o homem fala. Se você crer na Sagrada Escritura, é claro. Olha aqui, a ressurreição, como da filha de Jairo, como de Lázaro. Então, olha aqui, irmão. A ressurreição aqui já é milagre, né? Por quê? Uma pessoa está morta. E milagre não tem explicação. Como nós vamos explicar a ressurreição de Lázaro? Não tem. A ressurreição da filha de Jairo não tem explicação. A medicina não tem explicação. O ser humano não tem explicação. Então, a autoridade para curar os enfermos, a autoridade para ressuscitar os mortos, irmão. Crê tu nisso? Cremos nisso ou não? É lógico que tu tem Jesus, irmão. Não é assim também, né, irmão? A pessoa fala, morreu alguém, eu vou lá e vou ressuscitar. Não é assim, não. Tá? Jesus, ele ouvia do Pai e ia fazer o que o Pai mandava. Então, ele ouvia de Deus, do Pai. O Pai falava, vai curar fulano. Ele a curava.
ó, ressuscita-se criando. E ela ressuscitava. Porque ele fazia a vontade do Pai. Porque senão tem alguns malucos aí que a pessoa morre e ela vai lá no velório querendo ressuscitar a pessoa. Não é assim não, tá? Tudo tem que ser debaixo da direção de Deus. Aí funciona. Se não, passa vergonha, né? Vamos lá. Vamos ler alguma passagem aqui. Olha que interessante. 2. O legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Vemos o que? Vemos em Marcos capítulo 1, versículo 29, um verdadeiro resumo do ministério de Jesus. Irmão, aqui tem uma observação. Olha só, presta atenção. Você vai encontrar nessa passagem que Jesus ensinou, curou, pregou e expulsou o demônio. O evangelho, tem 4 pés. Não é tripé, é 4. Se o evangelho, se numa igreja não tiver ensino, não tiver cura. O que é pregação? Pregação é quando tem revelação, tem profecia, tem... O ensino é diferente de uma pregação, irmão. Pessoas confundem ensinamento quando você está ensinando, como eu estou ensinando a palavra aqui. Mas Deus pode trazer uma revelação? Pode. Pode trazer uma palavra revelada? Pode. Mas uma pregação é quando está pregando, tem revelação. Aí depois tem cura e tem expulsão de demônio. Se tiver cura, não tiver ensino, o evangelho não está completo. Tá? Como é que eu vou achar a palavra aqui? Tá manco, tá aleijado. Se tiver ensino, não tiver cura, dá um equilíbrio, porque o ensino traz a cura. Se tiver ensino e não tiver expulsão de demônio, não é evangelho. Ah, pastor, por que os demônios não se manifestam lá na minha igreja? Talvez falta autoridade lá, né? Talvez falta autoridade. Os demônios não se manifestam lá também. Tem 2 coisas, irmão. Ou falta autoridade, os demônios não vão lá por causa da unção que tem lá. Quando chega, o demônio é esperto. Mano, o demônio pode ir. Ele deixa o cliente entrar na igreja. Se ele falar, aqui tem autoridade, eu não posso entrar. Ele deixa a pessoa entrar na igreja, fica na porta. Eles são espertos. Depois a pessoa sai e vai embora com ela. Mas ele fica oculto. Agora, se entrar junto, vai se manifestar. Porque ele vem em oculto. E muitas vezes ele quer... O inimigo, irmão, ele trabalha na escuridão. Deus trabalha na luz. O inimigo trabalha nas trevas. Então, Jesus ensinou, curou, pregou e expulsou o demônio. Olha aqui, ele fez os sinais na sinagoga de Nazaré. Jesus leu a profecia que estava sobre ele. Todo mundo tem uma palavra. E essa palavra que conduz o seu ministério. Que fala assim, me ungiu e me enviou para evangelizar os pobres de espírito, viu, irmão? Porque toma cuidado para quem você prega. Porque tem pessoas que você prega, ela é orgulhosa, não vai aceitar a palavra. Tem pessoas, não estou falando da pessoa que debate com você. A pessoa que debate com você, talvez ela tenha um conhecimento diferente. É a pessoa que zomba. É a pessoa que você não jogar pérola para os porcos. E outro, deixa eu dar um aviso aqui, tá bom? Bem aviso, tá? A palavra é Cristo. Se você zomba da palavra, de quem está pregando a palavra, você não está zombando da pessoa, você está zombando do próprio Cristo. Então pensa 2 vezes antes de zombar de alguém. Vamos lá, vamos terminar aqui? Assim foi no início da igreja, nos registros de Atos 3, que descreve a cura de um coxo na pregação de Pedro, atestando que o Senhor continua curando. Irmão, eu respeito certas denominações, mas o evangelho nela tá incompleto, porque eles não crêem na manifestação dos dons do Espírito, do dom de curar. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, porque eles dizem que
os dons cessou na era apostólica. Não. Então, se o dom cessou na era apostólica, a salvação cessou. Vamos parar de pregar. Se os dons é a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo não convence mais os filhos do juízo do pecado, porque ele que distribui os dons. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua curando, continua libertando. E os dons estão na mão daqueles que buscam, está na mão daqueles que querem, para glorificar o nome de Jesus. Vamos ler aqui um comentário. Há pelo menos 4 razões para se cremos que Deus continua curando hoje. Curando hoje em dia. Primeiro, a cura divina encontra-se na Bíblia. Segundo, está incluída na obra expiatória de Cristo. É só você ler, irmão. Isaías 53. Levou sobre si todas as nossas enfermidades. Vamos lá. O evangelho inteiro é para pessoa inteira. Deus faz a obra completa. A crença que a salvação deve ser entendida, nessa última análise, como a restauração do mundo caído. Finalizemos aqui. Conclusão. Tendo estudado sobre a verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo possui toda a autoridade demonstrada por Ele ao lidar com a natureza, com o demônio, com as enfermidades, devemos procurar estar cada dia mais firmados em Cristo e no poder do Espírito Santo. Nos empenhar no anúncio do Evangelho completo para uma pessoa inteira, espiritual, emocional e física. Então, quando eu falei para você, quando Deus liberta uma pessoa, Ele liberta na parte espiritual, na parte emocional e na parte física, porque o Evangelho é completo. A autoridade que Jesus disse, Ele é o servo com autoridade, e também designou autoridade. Ele diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dei poder para pisar todos os escorpiões, todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Esses sinais seguirão os que crerem. Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17, 18. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão um demônio, em meu nome farão novas línguas, em meu nome imporão sua mão sobre os enfermos e os curarão. Então essa autoridade está disponível para mim e para você. Vamos orar? Senhor, bendito é o teu nome, Pai. Senhor, obrigado por essa palavra. E nos ajude, Senhor, a te servir, Pai, como Jesus serviu. E nos reveste de autoridade, nos reveste de poder, Pai, para libertar os cativos de Satanás, para expulsar os demônios, Senhor. Senhor, para curar os enfermos. E se necessário for, Pai, para agir também na natureza, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te revista de autoridade. Que Deus te use como servo poderoso na mão do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.